Vamos falar um pouco sobre como o coronelismo, o mandonismo e o clientelismo influenciaram na forma de atuação do governo na Primeira República Nacional. O coronelismo foi uma experiência típica dos primeiros anos da República Brasileira. De fato, essa experiência faz parte de um processo de longa duração, que envolve aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais do Brasil. A construção de uma sociedade vinculada com bases na produção agrícola latifundiária desde os tempos da colônia poderia contar como um dos fatos históricos responsáveis pelo aparecimento do chamado coronel. No período regencial, a incidência de levantes e revoltas contra a nova ordem política instituída concedeu uma ampliação de poderes nas mãos dos proprietários de terra. A criação da Guarda Nacional buscou reformular os quadros militares do país, através da exclusão de soldados e oficiais que não fossem fiéis ao Império. Os grandes proprietários recebiam a patente de coronel, para assim recrutarem pessoas que fossem alinhadas ao interesse do governo e das elites. Com o fim da República da Espada, as oligarquias agroexportadoras do Brasil ganharam mais espaço nas instituições políticas da nação. Dessa maneira, o jogo de interesses envolvendo os grandes proprietários e a manutenção da ordem social ganhava maior relevância. Os pilares da exclusão política e o controle dos grandes espaços de representação política sustentavam-se na ação dos coronéis. Na esfera local, os coronéis utilizavam das forças políticas para a manutenção da ordem. Além disso, essas mesmas milícias atendiam aos seus interesses particulares. Em uma sociedade em que o espaço rural era o grande palco das decisões políticas, o controle das políticas fazia do coronel uma autoridade quase inquestionável. Durante as eleições, os favores e ameaças tornavam-se instrumentos de retaliação da democracia no país. Qualquer pessoa que se negasse a votar no candidato indicado pelo coronel era vítima de violência física ou perseguição pessoal. Essa medida garantia que os mesmos grupos políticos se consolidassem no poder. Com isso, os processos eleitorais no início da era republicana eram sinônimos de corrupção e conflito. O controle do processo eleitoral por meio de tais práticas ficou conhecido como voto de cabresto. Essa falta de autonomia política integrava os processos onde deputados, governadores e presidentes se perpetuavam em seus cargos. Os hábitos políticos dessa época, como a chamada política dos governadores e a política do café com leite, só poderiam ser possíveis por meio da ação coronelista. Mesmo agindo de forma hegemônica na república oligárquica, o coronelismo tornou-se um traço da cultura política que perdeu espaço com a modernização dos espaços urbanos e a ascensão de novos grupos sociais na década de 1920 e 1930. Apesar do desaparecimento dos coronéis, podemos constatar que algumas de suas práticas se fazem presentes na cultura política do nosso país. A troca de favores entre chefes de partido e a compra de votos são dois claros exemplos de como o poder econômico e político ainda impedem a consolidação de princípios morais definidos nos processos eleitorais e na ação dos nossos representantes políticos. O mandonismo não deve ser utilizado para designar as especificidades do coronelismo. O mandonismo não é um sistema, não forma um complexo político como o coronelismo, mas antes designa uma característica da política brasileira, que existe desde tempos remotos do Brasil colônia, sobrevivendo ainda nos dias de hoje em certas regiões mais isoladas do país. Segundo o historiador José Murilo de Carvalho, o mandão, o potentado, o chefe ou mesmo o coronel como indivíduo é aquele que, em função do controle de algum recurso estratégico, em geral a posse de terra, exerce sobre a população um domínio pessoal e arbitrário, que a impede de ter livre acesso ao mercado e à sociedade política.
Historicamente, o montanismo está presente no Brasil desde os primórdios da colonização, como caractere da política nacional, com tendência a desaparecer à medida que as conquistas da cidadania avançam. Recebe o nome de clientelismo a prática política de troca de favores, na qual os eleitores são encarados como clientes. O político concentra seus projetos e funções no objetivo de prover os interesses de indivíduos ou grupos, com os quais mantém uma relação de proximidade pessoal. E em meio a esta relação de troca é que o político recebe os votos que busca para se eleger no cargo desejado. Desta forma, o clientelismo diz respeito a trocas individuais de bens privados entre indivíduos desiguais, denominados patrões e clientes. A origem dessas relações possui suas raízes na sociedade rural tradicional, assim como nos laços entre latifundiários e camponeses fundados na reciprocidade, confiança e lealdade. O conceito de clientelismo foi muito usado, sobretudo, por autores estrangeiros escrevendo sobre o Brasil, sendo que o termo era sempre empregado de maneira um tanto vaga. É possível estender o conceito básico do clientelismo para uma visão mais contemporânea, que se traduz em um tipo de relação entre atores políticos, envolvendo a concessão de benefícios públicos na formação de empregos, benefícios fiscais e isenções, em troca de apoio político, permanecendo a sua forma básica, que envolve a negociação do voto. Na literatura internacional, é este um dos sentidos em que o conceito é comumente utilizado, onde clientelismo seria um atributo variável de sistemas políticos macro e que podem conter maior ou menor dose de clientelismo nas relações entre atores políticos. O clientelismo, assim, traduz um fenômeno de relação cuja dominação é maior do que a que ocorre com outros fenômenos similares, como, por exemplo, o do coronelismo. O clientelismo tem como finalidade principal amarrar politicamente o beneficiário. Os intermediários dos favores prestados às custas dos cofres públicos são chamados clientelistas, despachantes de luxo ou ainda traficantes de influências. O grande objetivo dos intermediários é o voto do beneficiado ou o dinheiro, componentes básicos do que identificamos como corrupção. A partir deste ponto de vista, temos que o clientelismo é a porta da corrupção política, sendo o sistema que dá origem à maioria esmagadora das irregularidades políticas e institucionais, assim como proporciona o mau uso da máquina administrativa, que passa a ser direcionada apenas a finalidades estritamente perversas, sendo os grandes prejudicados no final. A grande maioria dos cidadãos que desejam seguir cumprindo com seus deveres. O combate a tal prática danosa ao progresso de qualquer sociedade dá-se, sem sombra de dúvida, por meio de uma maior educação formal e um esclarecimento de todos os cidadãos, para evitarem o predomínio de determinados grupos sobre outros, algo que impede o melhoramento social, político e econômico de qualquer coletividade. Embora já haja pontos do sertão e da floresta onde a união da comunidade conseguiu trazer uma consciência política para a população local, o mais comum ainda é assistir às práticas de clientelismo e compra de voto que dificultam o exercício da cidadania plena. Nas regiões mais isoladas do Pará, por exemplo, os candidatos que visitam vilas distantes em longas viagens pelos rios amazônicos são esperados com ansiedade pelas comunidades ribeirinhas. A visita desses candidatos é um raro momento em que esta parcela isolada da população brasileira consegue tomar contato com os homens e mulheres que vão determinar, de longe, partes importantes da vida da região. Mas, ao invés de discussões de longo prazo, essas populações se concentram em seus pedidos pessoais de favores, depois de a experiência de algumas décadas ter demonstrado que pouco benefício de Estado é levado para toda a comunidade pelo poder público.
Em geral, o que se vê nas pequenas cidades é o domínio de chefes políticos locais e a velha tradição de um favor por um voto. Mesmo as casas da elite política local são preparadas para esta prática. Todas têm grandes antessalas, com cadeiras e sofás, onde os eleitores aguardam a chance de uma audiência. O clientelismo só se faz possível se enxergarmos a desigualdade social e a lógica exclusivista das classes ricas no sistema político. Hoje em dia, por exemplo, elementos comuns dessa prática são a isenção fiscal e o emprego em troca de votos. A partir desse ponto de vista, o clientelismo torna-se a principal fonte da corrupção.